treinar, tipo, ele tinha o mesmo tempo de todo mundo, de calendário, tá? Agora já tô meio que, pô, como é que esse cara conseguia treinar tudo isso? O que que era? Era um método que, tipo, diferente, assim, tipo, era mais... Porque como é que tu consegue, em pouco tempo, conseguir treinar todas as possibilidades? Ele tinha uma maneira de preparar o jogo ali que eu acredito que ele falava sempre que foi ele que desenvolveu, né, ali os treinamentos e tudo. E você via que, tipo assim, ele tinha todos os detalhes, sabe? Então, às vezes nós ia treinar a zaga assim, vou te dar um exemplo. Nós fazia a zaga, nós ficava na linha e ele ficava assim, de joelho olhando a linha, né? Pra ver como é que a linha tava. Uhum. Então, o Rodrigo Caio, ele gostava de parar mais com as pernas abertas. Ele agachava um pouco. Então, o pé dele passava da linha. E ele não ficava alinhado com nós. Porque quando ele abriu o compasso dele passava. Então, ele dava condição. Um pouco a mais, sabe? E aí eu lembro que o velho falava, não, tu tá abrindo muito o compasso, tu tem que ficar mais na expectativa. Tu não abre as pernas. Quando tu tá de lado... De lado, tu tá aqui, né? Saltitando. Sim, E o Rodrigo, às vezes, fazia um pouco com as pernas mais abertas, sabe? E aí isso era E suficiente pra linha pra linha desalinhar. não desalinhar. Então ele ficava ali na linha. Então qualquer passo ele falava. Entendeu? Então uma bola parada, ele tinha, a bola passou pra ali, todo mundo tem que estar aqui. Então tinha os gatilhos, sabe? Então aí nós treinávamos sempre aquilo. Às vezes com menos intensidade por causa dos jogos, né? Às vezes só de tênis, mas ia fazer o movimento, ó, aqui, quando a bola entra ali, tu tem que fazer isso. Tipo assim, era como se fossem uns robôs, sabe? Caralho. E aí ele falava assim, aqui, eu lembro que ele brincava assim, ano que vem é pra vocês conseguir jogar com o olho fechado, ele falava. Tipo assim, é pra vocês saberem onde é que tá o companheiro sem precisar olhar pra ele, entendeu? Quando eu dominar a bola aqui, o cara tem que estar ali. Então se ele não tiver, aquele cara ali tá morto. Porque ele era assim, cara. Tipo, se eu E ele conseguiu, né? conseguiu. E ele era um cara que tu podia errar um passe, um cruzamento, ele não reclamava disso. Agora, se tu errasse um posicionamento, ele falava que o posicionamento era uma coisa que não podia errar, né? Tecnicamente acontece, o jogo às vezes a bola bate no Ninguém é banco. obrigado também a acertar 100%, mas a coisa, assim, onde ele trabalhava, ele exigia a perfeição. Perfeição, era tipo, ele era muito... Detalhezinho, que tu fala um pé, sabe? Uma coisinha, ele pegava no pé, cara. Ele era chato. Que foda isso, tia. Qual é o segredo, velho? O segredo do velho é só dele. Ele... Quando ele chegou no Flamengo, uma das coisas que começou a acontecer é que ninguém viu o treino. Não Sabe? podia, era treino fechado. 100%. Eu lembro que só quem acompanhava o treino, todos os treinos dele era o Juan, o zagueiro. Lembra do Juan, zagueiro que jogou aqui? Seleção. Claro. Então ele era tipo segurança, nada. Tipo, era só ele, cara. Só a equipe dele, né? Caralho. Ele e mais 6. E ele tinha a equipe dele assim, que cada um fazia uma coisa também, sabe? Ele tinha umas coisas que era... o time reserva fazia sempre o que o titular fazia. Isso pra ti é bom, né? Porque quando tu entrava no lugar do Felipe Luiz, Ele não precisava falar nada. era mecânico. Ele falava assim, ó, tu vai entrar no lugar do Felipe, pronto. E eu já tinha que saber o que tinha que fazer. Ele falava muito isso. Ele falou assim, ó, se eu mandar você entrar, tu já tem que saber. Se tu não souber, tá errado. Então, ele treinava sempre... Ele treinava uma equipe, o João de Deus, o auxiliar, treinava a outra. Então, tipo, tava um no campo aqui, outro ali. Tava vendo que os caras fazendo uma coisa e eu fazendo a mesma. E às vezes era misturado, nem sempre era o mesmo time, sabe? Tanto que aquele time, que é o famoso time de 2019, eles jogaram, parece que 8, 9 vezes juntos. Acho que nem jogaram. Ah, é? Jogaram poucas vezes juntos, o time ideal, né? Que todo mundo falava. Então ele Que era o Diego Alves, Rafinha, Mari, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Aí Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Até eu que sou gremista sei decorar esse time. Esse aí, o famoso 11 ideal. E eles jogaram pouquíssimas vezes juntos, os dois, esse time. Jogaram 8, 9 vezes só. Eu não lembro, cara. Eu vi esse dia uma mas matéria curioso, que jogaram né? poucas vezes juntos. Até porque ele mudava ali, às vezes, né? Jogava... Porque ele, às vezes, mudava ali na zaga, né? Nem sempre jogava o Felipe ou o Rafinha. Às vezes jogava eu, jogava o Rodinei. É verdade. Sempre dava uma descansada ali. Ele não descansava muito a dupla de zaga, mas o lateral sempre dava uma trocadinha. Eu lembro que falava-se muito do negócio que ele não poupava. Isso eu me lembro bem, na época. Porque daí os caras falaram, não, mas só um pouquinho, os caras chegaram no meio da temporada. O Rafinha, tipo,
quase que um time inteiro chegou no meio da temporada e, né, contratações cirúrgicas chegaram. E eu acho que isso era uma das coisas que eu lembro que na época foi bem marcante, assim, para quem tava olhando, que era o não revezamento. Coisa que o Renato, tipo, você, pô, não tem que poupar. Tu pegou o Renato depois, né? Ele Renato falava, né? trocava, né? Acho que tem até a famosa frase dele. Poupar. Pô, Tem que jogar. Descansar é segunda, terça, ele falava. Quarta é jogar. Mas ele, cara, ele até poupava alguns, mas ele não gostava de mexer muito na estrutura do time, sabe? na espinha. Então ali, às vezes ele poupava um lateral, o outro, aí deixava a dupla de zaga, deixava o goleiro. A espinha não troca. Tipo ali, o Arão, dificilmente ele poupava o Arão. É verdade. Te ensinou alguma coisa? Aquilo veio, caiu do céu? Ou é a capacidade dele? Ele lá, de onde ele tá, agora da Arábia ele não falou comigo não, mas quando ele tava na Turquia, que ele tava sonhando em ser técnico da seleção brasileira, ele falava comigo toda semana. E seria uma boa. Mas me fala do JJ. Se convidar, ele vem amanhã pra seleção, Mas né? você não tem a dúvida. Não tenha dúvida. Por favor, ele é o... E se convidar, ele vem pro Flamengo também. Eu não sei, aí, sinceramente, né? Mas assim... Na seleção ele vem na hora. Na hora. Ele é basicamente o melhor treinador que eu já tive. Como treinador, Olha como tática, só. assim. A sensação que eu tinha, Galvão, era de assim, eu vou pegar o meu cafezinho, eu vou botar num copo, eu vou sentar na cadeira lá e agora eu vou ver uma aula. Ele, aliás, ele não chamava de vídeo, ele chamava de treino de sala. Era uma aula. É mesmo? E aí eu ficava lá, ele esculachava todo mundo. Era Rafinha, era Felipe Luiz, quem fosse, não tinha nome, era Gabi, era Arrascaeta. O Bruno Henrique ficava brabo, mas era dura pra todo lado. Não tinha, era... Só que assim, era tudo com sentido, tudo com muita sabedoria, com muita calma, com muita didática e com o conceito claro do que ele queria. Então, como ele avisava tanto o que ele queria, às vezes a gente errava. Eu dentro do jogo falava assim, nossa, essa bola entrou e é culpa minha. Ou essa bola entrou e foi culpa do Pablo Mari. Ou do Rodrigo Caio, sei lá. A gente já sabia. Um olhava pro outro e falava assim, fui eu. Tipo, porque ele deixava tudo tão mastigado. E assim, o que a gente viveu com ele aqui foi muito especial. Porque assim, o time se encaixou, vieram peças, né? Pô, o Rafinha, o Gerson, assim, a gente entrou no time e o time criou essa energia. Ninguém entrou para ser líder no grupo. O grupo já tinha um líder, ou alguns líderes, que era o Diego, era o Arão, era o Everton Ribeiro. Então a gente foi nessa história da liderança. O Rafinha é muito mais líder até presente do que eu sou de falar menos. Será? O A Rafinha... sensação que passa é que você tem uma liderança marcante. Nós somos diferentes. O Rafinha é muito mais o líder, assim, de juntar o grupo, de fazer um pagode, de Sim, conversar, de falar, de atacar moleque, tu tá fazendo isso de errado, não sei o que e tal. E eu sou muito mais um líder tático, um cara que soluciona todos os defeitos, os problemas na hora, ataca tudo, não deixa passar nada. Só que assim, o grande capitão daquele time foi o Diego, sempre foi o Diego. O Diego sempre foi, quando aconteceram alguns problemas nos bastidores, de jogadores discutir no treino, discutir no jogo. Diego Ribas. O Diego Ribas ia lá e solucionava e gritava com os dois e mandava o Jorge Jesus mandar os dois correr. Bota os dois pra correr se quiser, não tem problema, todo mundo vai te obedecer. Então assim, esse grupo era muito forte e as vitórias potencializaram ainda mais e aí criou aquela sensação assim, Galvão, que assim, foi a melhor que eu senti na minha carreira. Maracanã lotado, todo jogo. Torcida a favor, todo jogo. Claro. Time amassando todo jogo, pressionando, ninguém conseguia sair jogando um segundo. E com a bola no pé, uma qualidade assim imensa, todo mundo sabia o que fazer. Então, a nossa única dúvida, assim, nós ia lá tinha um bobinho lá, nós falávamos assim, amanhã, não sei, nem vou dar o nome do adversário, mas será que vai ser 3? Aí o Gabi falava assim, eu vou fazer 2. Aí o Bruno Henrique falava, eu vou fazer 2 também. Então vai ser 4. E ele era assim. E aí o Jorge, ele tinha... Mas sabe por quê? Porque o Jorge Jesus, ninguém podia ver treino dele, só vocês que sabem como é que era. Porque ele era absolutamente fechado. Nem os ex-jogadores do Flamengo, que fazem parte lá do trabalho, ele era absolutamente fechado. Isso. Então, eu estou impressionado com a forma com que você fala. Para você, foi o melhor técnico que você já teve? Mas, com certeza. Assim, para mesmo? time grande, não tenho dúvida que ele é o cara. Assim, para um time grande. Talvez, assim, se fosse um time pequeno, um time que está lutando pelo rebaixamento,
Eu não sei se daria tão certo, porque as ideias não são fáceis de tal. Mas ele pediu expressamente, né? Sempre que uma vez eu falei algumas ideias dele, ele ficou muito brabo e falou: estás a dar pistas, não podes falar o meu segredo e não sei o quê. Então, assim, eu não vou falar o que ele faz taticamente, mas não é fácil. É uma coisa que requer tempo, é complexo, é muita correção e tudo mais. Mas você pode ter certeza de que para time grande, porque é um jogo de domínio avassalador, ele tem a chave do cofre. Um treinador ruim estraga um time bom. Aí eu tenho... Agora vem a maldade. Agora vem a maldade. Um treinador ruim não, um treinador que o trabalho não é bem feito. Um treinador que inventa demais, que não dá certo, que é meio doido, você já sabe o que eu vou falar. Pode falar, eu não vou fugir de nada. Se não existisse o Sampaoli no Flamengo, o Flamengo tinha tudo para ser campeão brasileiro esse ano, cara. Ou não? Vamos lá. Boa pergunta, adoro essa pergunta aí. Eu fui, então, o maior... o cara que mais errou nessa história, porque eu até falei pros meus companheiros, eu falei assim, eu tô louco pra que esse cara venha pra cá pra eu aprender a jogar futebol de novo, assim, alguma coisa nova. Porque eu vi, assim, ele, sei lá, se tiver 46 jogos no Marcelo, eu vi 40. O Gerson tava lá e eu assisti todos. Eles amassavam. Eu vi o Santos jogar, joguei contra, foi um dos jogos mais difíceis de 2019, foram os 2 jogos contra o Santos. Foi o grande trabalho que ele fez no Brasil, que foi vice-campeão com o Santos. Então, assim, quando o São Paulo vem pro Flamengo, me fala, pouca gente acha que ele daria errado, pelo menos eu achei que ele fosse dar muito certo aqui, sabe? Mas é evidente que deu errado. Ele não foi o pior treinador que passou aqui. O conteúdo que o São Paulo tem é grande treinador. Mas eu posso dizer, talvez tenha sido o pior trabalho. Pode ser. Ele não é o pior treinador. Eu repito, bom treinador. Mas você fazer, sei lá, 33 jogos com 33 escalações diferentes, isso não pode ajudar. Vamos lá, lesões, tal, não sei o que, também temos que entender. Ele tinha um time base ali, na qual ele mudava, em função do adversário, o sistema ofensivo. Então, o adversário joga com linha de 4, eu vou botar 5, então eu vou botar não sei quem na frente. O adversário joga com linha de 3 atrás, então eu vou botar aqui 5, 6 jogadores. Então, esse jogo aqui eu vou jogar com esse, com outro. Ele ia mudando em função do adversário. O time não criou uma base. Mas, para mim, o principal problema nosso foi a solidez defensiva. Nosso time sempre estava exposto, sempre correu muito risco, desnecessário. Nossa saída de bola não era boa. E aí, quando o jogador perde a confiança, aí você nem ataca bem, nem marca bem. Foi desandando, o ambiente foi o que foi, todo mundo viu. Foi um ambiente muito, muito ruim, péssimo, né? O ambiente realmente foi péssimo. Mas, cara... Foi difícil. Foi muito complicado a situação do Pedro. E olha que o cara que deu o soco no Pedro, o Pablo, era um dos melhores preparadores físicos que eu tive na minha carreira. O cara era excelente. Eu não estava jogando, eu estava no banco. E eu tinha prazer de treinar com aquele cara porque ele era excelente profissional. E ali desandou o trabalho dele. Ali desandou mesmo, sabe? Não pode chegar a um ponto desse. Não. Ali... E aí o ambiente em si era um ambiente muito negativo, ele nunca elogiava ninguém, ele criticava muitas pessoas e acabou levando ao que todo mundo viu, né? Que ele não é... Mas eu gosto muito de comparar, assim, os treinadores que passaram no Flamengo, e eu gosto muito de comparar o Renato Gaúcho, assim, porque o Renato Gaúcho é muito criticado aqui. Queria chegar lá. Muito criticado aqui. O Renato Gaúcho, cara... Assim, vamos lá, Galvão, eu te faço a pergunta agora, eu sou entrevistador. Manda. Se você pudesse separar gestão de grupo, o treinador, beleza? O treinador. Gestão de pessoas, gestão de grupo, tudo mais. O conteúdo que ele tenha, tático e tal, e a didática que ele tenha para passar aquilo lá. Quanto seria importante a gestão de pessoas? Quantos %? Eu acho que a gestão é uma coisa fundamental. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer empresa. Em qualquer profissão. Mas, como você disse com o jogador, você falou de blindagem, o vestiário é importante, o ambiente é importante. Eu diria que, às vezes, a gestão de um treinador é mais importante até do que a parte tática que ele possa passar para um jogador, um time de grandes jogadores que sabem o que fazer. Estou errado? Sim, não, concordo contigo. E aí que eu entro no Renato Gaúcho. E o que tem o Renato a ver com isso? Melhor gestão de pessoas que eu conheci na minha carreira. Mas não é só isso. E o trabalho que ele fez agora, o trabalho... Isso. Imagina o seguinte, que eu